Olá, turma. Vamos ao nosso livro do segundo bimestre, páginas 464 a 468. Hoje vamos falar de charge, caricatura e cartoon. Bem próximo das animações, há também outras três linguagens, né? Que é a charge, a caricatura e o cartoon. A caricatura é uma modalidade de desenho que produz retrato de pessoas com traços de exagero, destacando alguma característica da pessoa. E as charges, geralmente, a charge não, desculpa, a caricatura, a palavra, ela deriva disto, inclusive. A palavra caricatura, ela vem do vocábulo italiano caricare, que significa carregar, ou seja, exagerar no desenho de algumas características da pessoa. Então, podemos perceber como elementos marcantes em uma caricatura, como o humor, os traços exagerados da fisionomia da pessoa, né, o aspecto de retrato, porque é sempre focando no rosto, personalidade da vida real, e geralmente retrata-se pessoas famosas, como políticos, atores, cantores, né, pessoas públicas. E aqui nós temos uma caricatura do Leonardo da Vinci, da época do Renascimento. As caricaturas elas podem ser feitas para retratar as personalidades famosas em âmbitos variados, seja na área da política, da economia, da religião, enfim. No Brasil também temos excelentes caricaturistas que utilizam diferentes formas e mídias, como esculturas, pinturas, desenhos, a internet e até exibições na televisão. São artistas que trabalham com a caricatura dos mais variados tipos. A Nair Tefé, ela destaca-se por ter sido uma das primeiras caricaturistas, né, mulher, sendo indicada por alguns pesquisadores como a primeira mulher caricaturista do mundo, viajando com seu pai, que era diplomata, por diversos lugares do mundo. Ainda quando criança, Nair teve uma boa educação, estudou em escolas voltadas para elite, enfim. Quando voltou para o Brasil, Nair ela trouxe as influências artísticas que recebeu da Europa no período da Belle Époque, período que foi repleto de inovações artísticas, enfim, um período extremamente luxuoso. E ela, assim, assinava seus trabalhos como Rian, cujas letras, ao contrário, compõem o seu nome, Nair, né? Além de ser transgressora para o seu tempo, também foi a primeira dama de 1913 a 1914, depois foi esposa de Marechal Hermes da Fonseca. Olha que legal. E na época as mulheres não podiam fazer muita coisa, né? Então, por conta disso que ela não assinava suas obras. Já percebemos que as manifestações artísticas, elas se cruzam e afetam umas às outras, né? Nada é isolado, a arte em si, ela está sempre se comunicando. Então, por isso, a gente pode notar que muitas vezes as caricaturas, elas estão presentes também na prática da charge. As charges, aqui nós temos um exemplo da charge, que é diferente. O que é a charge? Ela é um desenho que ela ilustra de uma forma ironizada, às vezes faz uma sátira, né? Uma crítica. Na maioria das vezes, utiliza-se a charge como uma ferramenta de crítica e geralmente é feita em temas relacionados ao assunto da atualidade. Todo dia sai alguma charge em algum jornal, geralmente é, com a temática, né? Algum escândalo político, algum outro contexto, sempre sai uma charge ironizando uma situação séria. Um dos efeitos da charge é a sua capacidade de transmitir uma mensagem de maneira rápida, direta e com poucos elementos. Por conta do caráter muitas vezes ácido e irônico das charges, buscando chamar a atenção do público para uma situação problemática que ocorre na sociedade, alguns autores da charge e até mesmo os jornais que colocam as charges, elas sofrem ofensas e ameaças. Ainda assim, os chargistas não se deixam abalar. Cada charge apresenta o ponto de vista do seu autor. E aqui nós temos uma charge retirada do livro de vocês. E tem uma crítica, né? A vacina para prevenir contaminação de comentários de internet tem? O cartoon, por último, é mais uma das práticas que utiliza o desenho. A pintura e, ultimamente, a pintura e o desenho digitais para transmitir histórias sequenciadas, divertidas, é o que a gente conhece como desenho animado, né? Ele é muito parecido com a charge. Seus autores costumam produzir as duas coisas. Geralmente, quem faz a charge também desenha cartoon, só que o cartoon ele é diferente, primeiro porque ele utiliza personagens
diferente da charge, os personagens, eles não são personagens conhecidos, então eles não têm o objetivo de satirizar uma situação atual, simplesmente ele faz graça a partir de uma situação cotidiana, são temas variados, comuns, quase nunca envolvendo política, economia, realidade, né? Sempre outros contextos. E algo próximo de uma piada e geralmente está associado a um estilo de desenho mais atual, semelhante aos do muito utilizados em desenhos animados, como nós vemos aqui uma série de personagens da televisão, né, do cartoon. É possível perceber nestas três linguagens, né, no caso da charge, o cartoon e a caricatura, que elas se assemelham em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito ao desenho, né, e na mensagem. Os autores, eles podem produzir mais uma dessas artes trabalhando muitas vezes com mais de uma delas. Geralmente quem faz um, faz outro, né, um artista, ele não se limita só a uma dessas técnicas. Então, o desenho da caricatura, por ser exemplo, costuma ser utilizado em charges para criticar as personalidades desejadas. No Brasil, esta prática é antiga, sendo vinculada em revistas como a revista Ilustrada, né? E é interessante notar como a linguagem artística, elas podem ser variadas e ainda assim altamente poderosas no que diz respeito a passar a mensagem, né? Então, mesmo sem linguagem escrita, as imagens são capazes de transmitir o que o artista deseja, e muitas vezes as charges, os cartoons fazem isso. Então, os artistas que fazem charges e cartoon têm uma grande relação com o desenho, quando eles criam novos estilos, experimentando novos traços para criar as imagens, retratos inovadores, enfim. Os formatos estranhos não significam que os artistas não sabem desenhar, no caso é o estilo, né? Então, eles buscam fazer algo diferente mesmo, para inovar. Mas ainda assim são artistas buscando sempre mostrar seu ponto de vista, independente da opinião geral. Então vamos à nossa correção, nossos exercícios de correção, tá? Da número 1. Qual é o tempo máximo de um curta-metragem? Letra B, 30 minutos. Até 30 minutos é considerado um curta-metragem. O que é Animamundi? O Animamundi é um festival de animação que reúne exibições de animação de todo o mundo, além de exposições, espaços interativos e encontro com animadores. É um evento muito significativo para a área da animação. Então, 3. A técnica de animação que utiliza quadro a quadro pode ser realizada com uma máquina de filmar, uma câmera fotográfica ou até mesmo um computador, chamado de stop motion, tá? Letra C. 4. Explique como se pode fazer uma caricatura e cite um caricaturista brasileiro. Desculpa, pessoal, essa é a 4. A 4 é a resposta pessoal. E a técnica da caricatura, as características, exagero dos traços básicos da pessoa, né? Agora sim, a 5, eu falei a 4, troquei a ordem, agora é a 5. A Ancine, Agência Nacional de Cinema, foi criada em 2001, letra E. Aqui, letra E, tá? Número 6. A charge acima representa, o tema é vício, tem fogo? O outro pergunta, tem Wi-Fi? Então, cada um com seu vício, né? Então, a charge representa o quê? Letra D, aqui na letra D, a comparação entre dois comportamentos semelhantes. Só mudou o elemento do vício, né? De acordo com essa charge, número 7. De acordo com essa charge, chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva e deixa a água parar. É um mosquito que está cantando a canção. Então, a número 7 é a letra B. A água pode se acumular. Letra B. A água pode se acumular em possíveis reservatórios e fazer eclodir os ovos do mosquito, por isso ele está torcendo para que a água fique parada. A número 8 é a letra A, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Número 8 aqui, ó, letra A. Número 9. Número 9 é a letra C. Escolha a alternativa que melhor define o conceito de caricatura. Letra C, porque a caricatura ela é marcada pela deformação do traço e tem como foco o retrato. Número 10. O cinema brasileiro teve início com letra B.
A Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que foi fundada em 49, em São Paulo, pelo produtor italiano Franco Zampari, no qual um dos atores que trabalhou em seus filmes foi Amâncio Manzarope, que ficou muito conhecido pelo seu personagem Jeca, criado por Monteiro Lobato no filme Jeca Tatu, de 1960. Então, fechamos a nossa primeira unidade do livro. Turma, bons estudos!